E aí, gente, vamos meditar hoje na palavra de Deus mais uma vez. Trazer aqui uma mensagem agora sim, por causa do coronavírus. Uma mensagem de fé, de esperança, de paz para vocês. Espero que o vídeo não fique cortando. Vamos deixar as coisas aqui claro. Deus, ele não vai usar doença nem problema para você servir a ele. Cuidado com as pessoas que estão dizendo assim, se volte para Deus. Não, Deus não quer ninguém servindo a ele com medo, não. Deus, ele quer com amor, com alegria. Se você vai dar uma oferta, é com amor, é com alegria. Ele não quer com tristeza. É o que Paulo orienta. Então as pessoas muitas vezes têm um entendimento errado, ou ouvem espíritos enganadores, né? Com a mensagem aqui eu vou meditar um pouquinho. E aí acaba que acontecendo. Não adianta servir a Deus por medo de ir para o inferno, por medo de morrer. Deus não quer. E nem é servir a Deus. Ele quer filhos que adorem a Ele em espírito e em verdade. Ele quer que você se renda a Ele, que você se achegue a Ele. Agora, vamos também analisar. Se a dor vai fazer você buscar a Deus, conhecer a Deus, beleza. Ele pode usar a dor para fazer você conhecer, e a partir do momento que você conhece e prova que é bom, aí não precisa de dor. Mas não acha que você vai servir a Deus por medo, não. Você serve por amor. Deus, ele não é um Deus sadista que gosta de ver o povo sofrendo. O sofrimento é consequência do pecado, consequência da falha humana, do erro. Então não acha que Deus ele não quer ninguém servindo. Imagina aí, você tem um empregado, o cara tá lá chorando todo dia sem aguentar olhar para você, mas você é um cara ruim, um patrão ruim, você quer que ele esteja ali na sua casa prestando serviço. Não existe, não tem nem lógica. Deus é amor, justiça e Deus é amor também. E aqui, para a gente começar a nossa reflexão, a Bíblia diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, ou capítulo 4, no versículo 1, né, no início. Fala assim, o Espírito Santo, ele afirma expressamente, ele não deixa por entender não, ele está dizendo claramente que nos últimos tempos, que é esse que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensino de demônios, que falam mentira e têm a consciência cauterizada. Aqui é uma coisa fina, uma coisa grave e uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Ele diz assim, o Espírito afirma expressamente, ele não deixa dúvida, ele está dizendo que é verdade, que isso vai acontecer, que muitos vão apostatar, abandonar a fé. A fé. Está dizendo que é a igreja, não, é a fé. Muitas vezes você vai nos templos, vai nas denominações, e tem pessoas lá cheias, mas não tem fé, não tem confiança em Deus, não tem alicerce. E aí é onde mora o perigo. Fala tanto em Deus, mas não tem fé. Miserável. Agora na hora do vírus aí, todo mundo, eu estou com medo, eu estou com isso, estou nervoso. E cadê a fé? Cadê a confiança em Deus? Cadê a certeza da cura? Cadê a certeza do livramento? Está na igreja, mas não tem fé. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele afirmou ali há 2000 anos atrás, que muitos agora nesses últimos tempos iam abandonar a fé, ia perder a fé por dar ouvido a espírito enganador. Ele não está falando que vai sair dos templos. Ele tinha falado claramente, muitos vão abandonar a igreja, muitos vão abandonar os templos, muitos vão dar as costas para os irmãos, muitos vão deixar de congregar. Ele tinha falado isso. Não, ele falou assim, que vão abandonar a fé. Por quê? Porque vão ouvir espíritos enganadores, vão obedecer ensino de demônios. O homem, quando ele está com sede, ele bebe qualquer água. Você pode ver, eu já bebi. Quantas vezes eu não estava na roça, ou muitas vezes no meio do mato, longe de casa, com sol quente, e eu via uma água barrenta. Barrenta é aquela água cheia de barro, cheia de bagaço, muitas vezes com fezes de criação, né? Aquelas fezes secas que ficavam ali flutuando. Mas como estava longe de casa e eu só via aquela, eu bebia. E quantos não são assim também? Quantos não bebem a água suja, uma água contaminada?
por causa da sede, por causa do problema ali, da dificuldade. E voltando aqui ao ensino espiritual, Jesus, ele é a água. Jesus, lá em João, ele grita assim: eu sou a água da vida. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Mas aqui muitos estavam ouvindo e ouvem até hoje ensinos de demônios, espíritos enganadores. Água que não é água verdadeira, uma água suja, uma água contaminada. Até tem a palavra, mas é um ensino enganador. Está na igreja, está nos templos, está buscando, tem até o coração sincero de servir a Deus, mas não tem um ensino, não é instruído na palavra. E aí não tem fé, abandona a fé. Está lá, está todo dia ouvindo, mas não tem fé. Não confia em Deus, se apavora. Agora nós estamos vivendo aqui essa crise na saúde, era o melhor momento que a gente tem de professar a fé. Porque se a fé é a certeza, a confiança em Deus, aí eu vou me abalar? Mas quando eu bebo uma água suja, eu estou deixando de beber aquela água limpa, a água verdadeira. Quando eu ouço ensino de demônios, de espírito enganador, eu vou abandonar minha fé, eu vou me questionar, eu vou ter dúvida no meu coração. Eu estou na igreja, mas eu estou cheio de dúvida. E quantos não estão assim? Aí eu já peço a você para ir compartilhando essa mensagem. Se está tocando no seu coração, compartilhe essa mensagem. Muitos precisam ouvir o desespero. E voltando assim ao assunto da água, quando Jesus ele disse que é a água da vida, a água, né? Quem tem sede ali, vem até mim e beba. Nós, na situação de dificuldade, nós apelamos para qualquer coisa. Na situação de desespero, de sede, de fome, a gente come qualquer coisa. A gente não vai selecionar se é comida de qualidade, se é água de qualidade, não. A gente vai beber. E isso é aquilo que nós estamos vivendo muitas vezes hoje. Boa parte das pessoas, a maioria das pessoas tem vivido hoje. Vê qualquer palavra ali, está falando de Deus, está no meio. Vê qualquer solução ali imediata para uma cura, tá se agarrando naquilo ali, tá colocando a esperança numa coisa simples, numa coisa que não ajuda. A alma dela, ela não espera mais em Deus, ela está se agarrando com água suja, ela não confia na água da vida, ela nem confia em Deus. Se chama para orar, ela não confia, a mesma coisa que está brincando. Então hoje já há essa divisão: Deus é Deus, mas vamos fazer nossa parte, vamos nos prevenir. Então, esses aí já abandonaram a fé, já esqueceram o poder de Deus, nem conhecem o poder de Deus. Estão bebendo qualquer água e achando que é a água verdadeira, a água que jorra da fonte da vida. E aqui ele afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Então não é o espírito enganador, ele não é algo que fala o que você não quer ouvir, não. Ele fala o que você quer ouvir. Cadê as pessoas que estão ali na igreja direto para buscar bênção, prosperidade, carro, emprego, casamento? Cadê essas pessoas? Muitas vezes estão aí agoniadas, muitas vezes estão aí desesperadas, flageladas, muitas vezes estão aí pensando até em dar cabo da própria vida. Por quê? Porque não tem estrutura espiritual. Elas ouviram espírito enganador. O enganador é aquele que fala o que a gente quer ouvir. A mulher ou o homem, quando vai falar com a mulher com a intenção de enganar, ele vai falar o que ela quer ouvir, palavras agradáveis, atitudes que a mulher espera receber dele. A mulher da mesma forma, ela fala o que o homem quer ouvir ali, ela quer iludir. Então aquilo é um engano. E da mesma forma, esses espíritos enganadores, eles conhecem as nossas fraquezas, onde a gente é mais tentado. Ele trabalha para atrair a nossa atenção, mas não quer dizer que aquilo ali está gerando fé em nós, tá? Muitas vezes é usando Deus para nos abençoar, querendo que a gente negocie, que a gente barganhe com Deus, que a gente faça trocas com Deus. Se Deus me der, eu vou fazer isso, eu oferto, eu dou dízimo, eu vou dar isso aqui a Deus, eu vou servir a Deus. Então esses espíritos enganadores e ensinos de demônios, eles não têm nada a ver com o mundo. Isso aqui está dentro dos templos, isso aqui está dentro das religiões todas. Mas quem dá ouvido à voz de Deus, quem bebe da água da vida, esse tem uma vida com qualidade. Então, para a gente começar essa reflexão, a gente tem que analisar a quem eu tenho dado ouvidos. É espírito enganador ou espírito de Deus?
Qual água eu tenho bebido? Uma água boa, água verdadeira, que não me deixa mais sentir sede, ou uma água que é suja, né? Então vamos lembrar, quando você está numa situação de dificuldade, o sol quente, você está longe de casa, se você está ali no mato, qualquer água que aparecer você bebe. Você está com muita sede, sedento ali já para morrer, você vai beber. Então numa situação dessa que nós estamos vivendo de dificuldade, as pessoas têm se agarrado a quase tudo que elas veem que é bom, não têm recorrido à fonte da água da vida, elas não têm fé, elas estão desesperadas, o medo tem tomado conta. Agora eu vou aqui analisar, eu vou aqui junto com vocês meditar na oração de um servo de Deus que servia verdadeiramente, confiava em Deus, que tinha experiências com Deus, e não era só nos tempos bons, era no tempo de dificuldade, era no tempo de crise, no tempo de guerra, no tempo de enfermidade. Em todos os tempos esse homem ele tinha experiência com Deus. Era Davi, o rei Davi. Desde jovem ali, como ele declarava, desde o ventre da mãe dele, ele confiava que Deus ele tinha reservado a vida de Davi para ser grande na terra. E você tem que ter essa mesma confiança. Ele diz assim: o Senhor, no Salmo 23, é um salmo conhecido, mas a gente vai meditar com mais paciência. O Senhor é o meu pastor. Se Deus é meu pastor, eu tenho que ser ovelha. E a ovelha, esse animal, a essência desse animal é depender do pastor. A ovelha não é um animal próprio. Muitas vezes, a regra é a ovelha não ter chifre. Muitas vezes tem ali umas pontinhas, mas a ovelha, ela não se defende, ela depende de alguém. Esse alguém é o pastor. A ovelha sabe que no pastor, quando o pastor está ali junto com ela, nada vai dar errado para ela. O lobo vem, o cachorro vem para matar ela, para destruir, para tentar devorar ela, mas ela sabe que quando o pastor está ali junto com ela, quando ela se submete à autoridade do pastor, de Deus, de Jesus, o mal ele não consegue tocar nela. Ele diz assim: o Senhor, né, o próprio Deus é o meu pastor, nada me faltará. Então eu já ouvi gente dizendo que vai morrer de fome nessa crise, gente que está preocupada com o que vai comer, gente que vai beber, se não vai ganhar dinheiro. Aí você vê a confiança que essa pessoa tem em Deus, é zero. Davi, aqui nós temos que olhar essa oração, esse Salmo 23, por dois ângulos. O ângulo dele fazendo essa oração, dessa declaração de confiança para Deus. O ângulo nós sendo também essa ovelha que declara isso para o pastor, que é o Senhor Deus. Então diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você é capaz de fazer essa oração com sinceridade? Pare aí, caia em si agora e veja, diante da situação que você está vivendo, diante das circunstâncias que você tem vivido, analise aí se é possível você fazer esse ritual para declarar com sinceridade: o Senhor é o meu pastor, eu me submeto a Deus, eu confio em Deus por inteiro, na certeza que nada vai me faltar. E aí você pode deixar as águas rolarem. Você tem essa confiança, essa maturidade espiritual para dizer isso, para declarar isso? Você que muitas vezes tem se preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, se vai conseguir pagar suas dívidas, Deus me faz repousar, descansar. Quem repousa está descansando em pastos verdejantes. Tem a diferença entre o pasto para o outro. O pasto seco, ele não consegue suprir as necessidades do organismo, mas o pasto verdejante, ele tem o máximo de alimento ali, de nutrientes possível. Então, além de eu estar descansando, além de eu estar confiando, despreocupado, nada está me faltando verdadeiramente. Eu tenho comida de qualidade, eu tenho águas. Não é qualquer água. Não é uma água que eu bebo e tenho que sair correndo, que tenho que sair fugido. Não é uma comida que eu tenho que comer e já ir me esconder com medo, não. Ele está dizendo assim, que o Senhor é quem me faz repousar. Essa confiança não é forçada. Que eu tenho em Deus não é algo que eu estou declarando para as pessoas verem que eu confio em Deus, não. É dentro de mim. Eu estou em paz, eu estou despreocupado,
Eu não sou uma pessoa imprudente, eu não sou louco. Eu não sou uma pessoa que tem algum distúrbio, alguma incapacidade mental de não estar vendo o que está acontecendo. Mas essa paz que eu tenho dentro de mim é natural, não é forçada. Então eu repouso porque Deus me faz repousar e Ele me leva, não é eu que vou não, Ele que me leva. Né? Os passos que eu dou é direcionado por Deus, porque eu sou uma ovelha e o pastor é quem conduz a ovelha. Se você cria algum animal, se você já criou, tem parentes que cria, você sabe que o dono dos animais é quem leva as ovelhas para o pasto. A ovelha não vai só não. E muitas vezes quando ela vai é para a rocinha ali que já está tudo seguro, já está tudo preparado para ela. Imagine Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então ele sabe que o bom pastor, ele leva para pastos verdejantes e águas de descanso. Aí nessas horas não tem para onde correr. É natural, você não pode forçar. Você não pode querer crer pela sua capacidade mental, pelo seu intelecto, pela sua compreensão humana. Não, é natural. Essa fé está dentro de você, porque você os enganadores, você ouviu a voz do Espírito Santo, a mensagem de Deus, você abandonou as obras da carne, você passou a viver para Deus, você passou a se humilhar perante Deus, a abandonar os desejos carnais, a vontade de ter muito dinheiro, de ter bens, aquela ganância, porque muitos hoje vivem assim. Mas você passou a ser uma ovelha que confia que Deus tem o melhor para você. Ele diz assim, refrigera a minha alma. Então aqui não é a parte física apenas, é a parte espiritual. Tem muita gente que nesse momento está com o armário cheio. Tem muita gente que está com a sua despensa completa. Ela tem álcool em gel, ela tem comida, bastante comida para aguentar 2, 3 meses aí, mas ela está tomando remédio controlado. Tem pessoas que têm condições financeiras, têm recursos financeiros, tem paz, está ansioso, está com medo, está entrando em pânico, está já marcando consulta com psicólogo. Por quê? Porque a alma dela, a mente dela não está descansando, a mente dela está atribulada. O corpo dela pode até, aparentemente, estar deitado, mas ela não tem sono, não descansa. E quem é ovelha de Deus, quem deixa Deus guiar, ele diz assim, o que refrigera a minha alma. Uma alma refrigerada é uma alma que não tem preocupação, que não tem depressão, que não tem nervosismo, que não tem ansiedade. Imagine aí, você é capaz de fazer essa oração? Davi, que Deus era isso para ele, e que isso acontecia na vida dele. Guia-me pela vereda, pelos caminhos, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então na vereda da justiça não há roubo, não há dores, não há dificuldade, não há problemas. E aqui ele diz, se porventura, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por um momento de dificuldade, ainda que eu passe por um momento que Satanás, o inimigo das nossas almas, sugira que é para eu ter medo, que é para me desesperar, por um momento que eu venha ter dúvida, que eu devo ter dúvida, eu não temerei mal algum. Imagine aí, não temerei mal nenhum. Problema, doença, fome, sede, falta de dinheiro, inimigos, eu não vou ter medo de nada, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, por um local ou por uma fase da vida muito difícil, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o pastor está comigo. Eu já não fui pastor, mas tive experiência de pastorear. Quando eu era mais jovem, quando eu era criança, a minha família tinha algumas ovelhas, e aí aqui tem fundo de pasto, que é um lugar onde cria solto. Quem é daqui que vai ouvir essa mensagem do interior vai conhecer, vai saber o que é. Então as ovelhas saíam da roça e ia ficar solta lá no mato, no pasto, onde tinha várias ovelhas de outras pessoas também. E eu ia para ficar ali na frente delas, para elas não passar muito do território ali onde o povo criava junto. Elas não passavam, para o ladrão não roubar, para o cachorro não atacar elas, para
representar ali uma segurança para aquelas ovelhas. E quando vinha alguém com algum cachorro em direção àquelas ovelhas, elas corriam em minha direção, mesmo eu sendo criança, mesmo eu sendo um jovenzinho, elas corriam, porque elas me viam todo dia ali, elas sabiam que eu estava ali para tomar conta delas, para na hora que desse o horário, eu voltar com elas para casa, para a roça de casa. Então ali ele diz assim, ainda que eu passe, ainda que eu tenha essa dificuldade, ainda que o inimigo venha em minha direção, eu não vou temer, porque Deus ele está comigo, o pastor está comigo. Tem alguém ali que eu posso confiar, ele não vai deixar esses inimigos me fazer mal. Então essa é a confiança de quem tem comunhão com Deus, de quem se deixa Deus guiar, de quem se deixa guiar por Deus. Não é uma declaração que eu faço da boca para fora, não, é natural. Não vou dizer mais uma vez, não é uma coisa forçada. Eu confio e quando o medo vem está atribulado. Não, é uma coisa natural. E aqui ele continua, né? O seu bordão e o seu cajado me consolam. A pessoa que deixa Deus guiar a vida dela, ela é consolada por Deus. Ela sabe que quando ela olha para Deus, ela vê requisitos em Deus que gera consolo nela. Aquelas ovelhas talvez olhassem para mim quando eu era pequeno ali, ela podia até pensar, será que ele vai conseguir defender a gente, desses animais, desses cachorros? Mas elas vinham para mim, imagine Deus. Aí você pergunta, será que Deus vai poder me defender? Se você faz essa pergunta é porque você realmente não conhece a Deus. E aqui, outro salmo bem conhecido, o Salmo 91, fala de novo, o vídeo que eu fiz ontem, a live que eu fiz ontem era se esconder debaixo do sinal, debaixo do sangue de Jesus. Aqui também é a mesma coisa. Habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Ou seja, ter comunhão com Deus. Habitar na presença de Deus. E aí você vai poder dizer ao Senhor, descansado. Ele diz assim, aquele que habita no esconderijo. O esconderijo é um lugar próprio para a gente se abrigar no momento de dificuldade, no momento de tribulação, no momento de adversidade. Então o esconderijo serve para isso, imagina o esconderijo de Deus. Serve para todos os momentos. E descansa à sombra do Onipotente. Aquele que tem comunhão com Deus, olha o que ele fala. Ele diz assim para Deus, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza em quem confio. Pois ele livrará do laço do passarinheiro, das armadilhas de Satanás, daquelas adversidades que surgem na nossa vida, de repente. É o laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, na prática, é aquela armadilha que as pessoas que gostam de criar passarinho colocam ali onde o passarinho pode passar, né? E ele não vai ver aquele laço, bate e cai. É uma espécie de rede. Então, esse laço do passarinheiro para as nossas vidas é aquelas armadilhas que Satanás coloca nos nossos caminhos e nós, por descuido, cairíamos. Mas Deus ele nos livra aqui, pois ele livrará você do laço do passarinheiro, das armadilhas. A armadilha é uma coisa que Satanás não coloca longe não, ele coloca no seu caminho. Você está passando por um caminho todo dia, de casa para o trabalho, na rua, e ali Satanás ele coloca aquela armadilha. Você vai ver comentários do tipo, fulano estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado, com a pessoa errada. Isso é o laço do passarinheiro. Mas Deus ele livra. Se você tem comunhão com ele, ele livra. E também da peste perniciosa, que é aquela doença que vem para matar mesmo. Tem vários tipos de peste. Umas só propaga, umas só faz as pessoas adoecerem, mas tem umas que é perniciosa, que é mais perigosa e elas matam mesmo. E ele livra também. Ele cobre com as suas penas e debaixo das asas de Deus, com comunhão com Deus, você estará seguro. A sua verdade, a sua palavra, a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz assim, a sua verdade, o Senhor Jesus Cristo, é a proteção e o escudo, né? Nós precisamos. Não terá medo do terror noturno que voa de dia. Dos ataques, tanto de noite como de dia, você não vai ter medo. Nem da peste que se propaga nas trevas, né? Porque as doenças que se propagam sem a gente saber, nas trevas é em oculto, em escuro. Não terá medo, você não vai sofrer esses ataques, porque você está em comunhão com Deus.
nem da mortandade que assola ao meio-dia. Meio-dia, para quem não sabe, é um horário onde o sol está no centro, né, do céu, e todo mundo consegue ver. Todo mundo, onde o sol ali está clareando, vai conseguir ver. Ou seja, essa mortandade que assola ao meio-dia é um problema de extrema grandeza. Ou seja, todo mundo está sendo atacado. Todo mundo está vendo que esse problema está existindo. Mas a gente não tem medo, por quê? Porque Deus está com a gente. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos. Por quê? Porque nós temos confiança, nós temos comunhão. Pode estar colado com você. Não teve comunhão com Deus, ele pode cair, mas você não. Somente com os seus olhos você verá e contemplará o castigo dos ímpios. Isso você vai ver. Os ímpios caindo, as pessoas que não têm comunhão com Deus, muitas vezes estão nos templos, mas não têm fé, não têm comunhão com Deus. A Bíblia chama essas pessoas de ímpios. E também aqueles que são do mundo, que não aceitaram Jesus, não aceitam, que têm o coração duro, esses também vão pagar o preço. Aí você diz aqui, no 9, você disse: o Senhor é o meu refúgio, faz do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. A praga não vai nem chegar à sua tenda, porque aos seus anjos, aos servos de Deus, né, os anjos enviados de Deus, dá ordem ao seu respeito para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. De Deus para a gente. Estou suado aqui, está um calor. Essa é a promessa de Deus para a gente. Você não tem que ficar trancado em sua casa. É bom evitar, é bom não tentar Deus, mas você não tem necessidade, por obrigação, por medo, de ficar dentro de sua casa. Se você quer sair, saia. Ele vai dar ordem aos anjos para lhe guardar em todos os seus caminhos. Onde você andar, você vai estar guardado. Você não pode sair assim dizendo: eu vou, não vai pegar em mim não, porque eu sirvo a Deus. Você não pode tentar. Se não há necessidade de sair, não saia. Mas também não vai ficar aprisionado dentro de casa, morrendo dentro de casa, preso ali, sem uma vida abundante, sem uma vida com qualidade, porque você está com medo. Não, isso aí não é vida, isso aí não é servir a Deus. Se não há necessidade, não precisa sair. Se você não vê necessidade, você precisa sair, saia, porque você vai estar guardado. Existe uma diferença. A própria palavra diz que a moderação, ela é boa em tudo é boa. Você não precisa estar tentando a Deus, mas também não precisa estar vivendo como as pessoas que não conhecem a Deus vivem. E não é vida, e não é servir a Deus. A palavra de Deus, acho que é Malaquias, lá no livro de Malaquias, no 3, capítulo 3 ou 4, ele diz assim: há uma diferença, então vocês verão a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Tem uma diferença. Eu não posso viver a minha vida como um justo e recebendo a recompensa de um ímpio, de um injusto. E eu também não posso viver como injusto e querer receber a bênção e a proteção de Deus como aqueles que servem a Ele. Está vendo? Tem uma incoerência, tem que ter uma moderação para analisar. E aqui, para a gente concluir, talvez a mensagem tenha ficado um pouquinho grande. Aqui, ó, a vida segundo a vontade de Deus. O que é viver segundo a vontade de Deus? 1 Pedro, no capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, esteja também do mesmo pensamento. A minha carne, as minhas vontades malignas da carne, tem que sofrer. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Quando eu deixo as minhas vontades de lado, você vai ver que vontades são essas. Eu rompo com o pecado. O pecado não tem domínio sobre mim. E o preço do pecado é a morte. Então, se não tem pecado na minha vida, também não tem morte. Agora veja como é que funciona. Para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões, os desejos humanos, mas vivam segundo os 1 Pedro capítulo 4. Porque basta que no passado, quando vocês não conheciam Deus, vocês feito a vontade dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus, andado nas práticas libertinas. Aí eu quero que vocês, quando estiverem ouvindo esse vídeo, pausem e vão procurar o que é práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias e detestáveis idolatrias. Idolatria
não é apenas a imagem de escultura, mas tudo aquilo que ocupa um lugar de posição na sua vida. Pessoas, relacionamentos, bens, riquezas, né? As pessoas hoje levam mais para o lado do catolicismo, ali onde eles adoram a imagem. E isso faz parte, até porque a Bíblia diz que quem adora essas coisas, quem é idólatra, afasta de si a misericórdia. Você vai ver pessoas morrendo, orando misericórdia. Eles que se jogam, se apegam à idolatria, afasta de si a misericórdia. Não é Deus que está afastando, é elas mesmas que se afastam de Deus. Por isso, essas pessoas falando mal de vocês, é estranho que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o Evangelho foi pregado também aos mortos, que são aqueles que não conhecem a Deus, que ainda não têm vida, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Eu não vou ficar falando de pecado de ninguém, de falha de ninguém, mas eu tenho que pregar a palavra. Se eu vejo que uma parte no catolicismo é errado, eu vou ter que citar na palavra, eu vou ter que falar. Se eu vejo que uma parte na igreja evangélica está errada, eu não vou criticar o fulano, mas eu tenho que falar a palavra. Por quê? Porque o único competente para julgar vivos e mortos é Deus. Então eu fui chamado para falar, para anunciar a mensagem de Deus. Se alguém vai querer ouvir, amém. Se não ouvir, amém também. Seja feito conforme a vontade de Deus. Eu vou apenas orar para que Deus plante essa semente que eu estou lançando no coração das pessoas. Então tem que ter cuidado. Eu não chego aqui sem meditar, sem pedir uma direção a Deus, mas vejo se essas palavras não vão tocar o seu coração. Abra o seu coração para Deus, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, veja que tem uma diferença. Eu vou até mostrar aqui Malaquias para vocês verem que realmente há uma diferença, para vocês verem que eu não estou falando sem ter um conhecimento. Eu nem penso nessas mensagens, eu chego aqui e Deus vai me dando discernimento. Eu apenas abri aqui no Salmo 23, ou no Timóteo lá que fala nos espíritos enganadores, e eu nem pensava no resto da mensagem, mas ele diz assim, Malaquias, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas não tem problema. Malaquias 3:13 fala assim: a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. E ele fala assim: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Quantas vezes o povo não tem falado palavras duras contra Deus? Que falamos contra ti, o povo perguntado. Fala assim: é inútil servir a Deus. De que adianta servir a Deus, guardar os mandamentos de Deus, andar renunciando às obras da carne diante do Senhor? Agora nós vamos dizer que os soberbos que são felizes. Muitas vezes os servos de Deus, ou as pessoas que ainda não têm um conhecimento de Deus, falam assim: fulano faz tudo errado e é feliz, não passa por problema, não passa por dificuldade. E os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Dizem tanta coisa ruim, ninguém vê acontecendo nada com eles. Mas Deus disse assim: então os que temiam, ou a palavra diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que dizia. Isso aqui também simboliza o poder da oração. Deus escuta a oração daquele que teme a Ele. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Então, diante de Deus há um memorial, ou seja, um lugar onde o seu nome é lembrado por Deus. Você que teme ao Senhor. E ele diz assim: eles serão a minha propriedade peculiar, especial. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu pouparei dos problemas, da dificuldade, das doenças, como um homem poupa seu filho que o serve. Aqui há uma diferença muito grande. Eu nem estava planejando essa palavra, mas ele diz assim:
aquele que teme a Deus, que respeita a Deus, que se lembra de Deus em todos os momentos, ele diz que será propriedade particular, prazer de cuidar, de tomar conta, naquele dia que prepara, no dia de destruição, no dia que Deus vier julgar a terra. Ele diz que nós vamos ser poupados. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Aí ele diz assim: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não. Então Deus, ele permite as provas, permite os obstáculos, as dificuldades, as doenças, para quê? Para mostrar que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Aí eu digo, não adianta você ficar criticando o líder religioso, não adianta você ficar tomando as dores de ninguém. Você não é Deus. Deixe Deus mostrar no momento do fogo, no momento da prova, da dificuldade, quem serve e quem não serve. Não sou eu que tenho que mostrar para ninguém. Não sou eu que tenho que ficar criticando. O pastor está pedindo dinheiro, o padre está fazendo aquilo, o macumbeiro está fazendo aquilo, com o nome, está falando o nome de Deus, está fazendo as coisas erradas. Não. O fogo vai vir. Como diz a irmã mulher que eu assisti no vídeo, a árvore vai balançar e só vai ficar de pé aquele que Deus poupar. Ele fala assim: eu pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Tem muitos filhos, mas nem todos servem. Eu pouparei como um homem, o pai de família, poupa o seu filho que serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então há essa diferença, nós temos que ver. Eu não posso viver minha vida de justo e receber recompensas de ímpio. Eu não posso servir a Deus a minha vida inteira e estar recebendo recompensa com esses aí que nem servem. Então veja a diferença. Eu estou preocupado? Eu não estou. Não é forçado. Eu tenho que me prevenir? Com certeza. Eu não posso ser imprudente, eu não posso ser irresponsável. Eu tenho que pensar em mim e nos outros. Mas há uma diferença entre quem serve e quem não serve. Há essa diferença e Deus, ele prova isso. Então o cuidado de Deus, ele é evidente nas nossas vidas, como quando nós nos dispomos a conhecer a Ele. Eu não nasci evangélico, eu não nasci na igreja, eu não nasci em berço de evangélico, minha família não é evangélica, e Deus, ele me chamou e eu apenas aceitei, mesmo sem querer, mesmo com o coração duro, querendo as coisas do mundo. Mas eu me dobrei à vontade de Deus. Graças a Deus que Ele teve misericórdia de mim, me chamou. E Ele chama todos nós hoje. Você que tem a oportunidade de ouvir essa palavra, Ele está lhe chamando. E cabe a você aceitar ou não. Ele diz assim: não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós, e eu designei vocês para que vocês vão e dê frutos. Então um dia, quando uma senhora da igreja Deus e Amor, não vou falar nada mal, posso dizer, ela disse assim: rapaz, você tem que ir para a igreja, você tem que conhecer Jesus, ser um rapazão tão bonito, né? Acho que eram os olhos dela, mas vamos. Ela disse assim: você tem que conhecer Jesus, você tem que buscar. Aí eu falei assim: não tenho tempo para Jesus, não. Foi o que eu disse. Então eu não vou ignorar ninguém que não aceite essa mensagem, porque eu já disse isso. Foi na brincadeira? Foi. Mas Deus, ele ouviu essa palavra. E hoje eu estou aqui trazendo uma mensagem de Deus, como um mensageiro de Deus para vocês, para confortar o coração de vocês, que há esperança, há tempo para vocês buscarem a Deus e não receber as maldições que os ímpios vão receber. Então que Deus abençoe vocês, recebam essa palavra, compartilhem essa palavra. Não é uma palavra minha, não é para mérito meu, eu não falei meu nome em nenhum momento, eu creio. Mas que Deus abençoe vocês e compartilhe, plante a mensagem de Deus no coração das pessoas que estão aí necessitando ouvir. Tudo de bom.